Há dor maior do que perder alguém a quem se ama? Todos nós sabemos que a morte, ao final, é a nossa única certeza, mas dificilmente estamos preparados para esse momento, especialmente no caso de um suicídio. No filme A Liberdade é Azul, Julia é uma mulher traumatizada pela morte trágica do marido e da filha e tenta evitar ao máximo o contato humano, embora pareça impossível. O sentimento de dor e profunda tristeza da personagem na ficção retrata bem o que é o luto na vida real. Gosto muito de uma ideia do Colin Parkes, que ele fala que o preço do amor é o luto. Então isso quer dizer assim, a gente é preparado para a gente perder quem a gente ama? Então essa é eu estou devolvendo inclusive a pergunta que você me fez, porque assim, a gente nunca consegue vislumbrar e antecipar como é que a gente vai responder a uma situação de uma perda de alguém que a gente ama. Difícil de mensurar o tamanho da tristeza, o importante é dar apoio ao enlutado. Uma mãe que perde um filho. Uma mãe que perde um filho não tem título. Nós que perdemos os nossos pais somos órfãos. Agora, como é que você vai nomear? Então, assim, acaba sendo dores sem nome, sem títulos, e que mais do que títulos, o que a gente precisa fazer é acolher esse sofrimento que acontece. Os sentimentos variam em cada situação. As fatalidades e os suicídios, por exemplo, despertam emoções bem complexas. O luto por suicídio, ele é diferente do luto por outras causas de morte, exatamente porque ele envolve muita culpa, ele envolve muita vergonha e ele envolve um tabu que vai trazer no enlutado, que nós chamamos de sobreviventes, survivors. Nós intitulamos as pessoas que vivem o impacto do suicídio como sobreviventes, que são pessoas que, apesar desta morte, eles precisam se resgatar existencialmente. Acolher o sofrimento e entender a necessidade de lidar com essa fase de ausência são etapas primordiais no processo de recuperação. Assim como no filme A Liberdade é Azul, alguns segmentos da arte retratam bem essa questão e podem ajudar. E a arte, ela é um recurso facilitador, sim, por meio dos filmes, por meio dos livros, por meio de várias músicas, pinturas, São expressões, são comunicações que são colocadas concretamente. Então, por isso que eu acho que é muito importante. O luto não é uma doença, mas nem por isso deixamos de sentir fisicamente a dor da perda. Há uma corrente na psicologia que sugere tratamentos alternativos para esse mal-estar, como arteterapia, musicoterapia ou acupuntura. Eu quero te perguntar se é uma boa solução e se é eficiente. A arte, ela permite que alguma coisa dentro de nós que quer sair, possa se expressar e dentro do gesto possível para aquele momento. Quando a gente tem uma dor, principalmente uma dor tão aguda como a dor da angústia da perda, Sim. Ela está no corpo, ela não está só na mente. Todo o nosso corpo se contrai. Não tem nem espaço para viver a dor, por isso que ela é tão angustiante. Então, essa técnica que chama experiência somática do Peter Levine é uma técnica voltada para você trabalhar com traumas. O que a gente faz? Está do lado e fala, agora observa no seu corpo aonde tem pelo menos aflição. Aonde você sente no seu corpo que está pelo menos doendo um pouco menos. Ou até, quem sabe até um certo conforto. E quando a pessoa se propõe a sentir isso, aos poucos ela vai se acalmando. E a gente vai abrindo espaço para a dor, aumentando os recursos aonde a gente já está bem. Então, muitas vezes a gente quer lidar com a dor de uma maneira muito direta, é muito cirúrgico. Sim. A dor a gente tem que negociar ela. A gente fala assim, tá bom, eu lido com você, mas só se eu estiver bem recursada. Então a gente vai devagarzinho para o lugar onde a gente se sente melhor, para ganhar segurança, e depois a gente pode lidar com a dor de novo. Pensar em quem fica pode ser uma forma de consolo por uma perda muito dolorida.
O mais sentido foi da mãe, né? Mas é muito difícil. Mas a gente vai olhar para frente, ver os filhos, ver os netos e ultrapassa essa barreira que é triste. Mas é a vida, né? A gente caminha. Quando os nossos pais morrem, nós deixamos de ser rabo para virar cabeça. Senti Então, exatamente. é essa hora onde a gente fala assim, bom, agora eu que tenho que tocar aqui o meu caminho. Não que isso antes não aconteça, muitas pessoas já estão tocando a sua vida, mas realmente no momento em que isso ocorre, é sempre inovador, não importa qual idade a gente esteja, é muito forte a perda dos pais. Agora, eu acho que a gente não pode ter pressa em tocar, não deixar que ninguém te apresse, porque a vida que te apressa é uma vida sem vínculo, sem afeto, é uma vida que você quer que você produza, toca, continua. E eu acho que a vida não é para continuar assim na pressa, a vida é para ser vivida, né? Devagar e sempre. E degustando, né? O que for possível naquele momento. Né? Manter-se ocupado pode ser uma boa solução para não pensar em quem se foi? Dor da perda é muito complicada, né? Principalmente de um ente querido, um pai, uma mãe, seja qualquer um, amigo. Mas pai e mãe é um luto eterno, né? Mesmo que quando o pai perde um filho, eu acho que o filho perder o pai, a dor, se não é igual, é semelhante. O que você buscou fazer nessas horas para pelo menos dar uma confortada? Lembrar das coisas boas que ele nos deixou, né? E eu sempre me ocupava muito. Interessante do que ele falou, eu queria comentar com você. O pior lugar para você sentir a dor, quer dizer, uma maneira de falar o pior, mas é no supermercado. Você está lá no supermercado e de repente você não vai mais poder comprar aqueles sucrilhos que era o que teu filho queria e quando você olha os sucrilhos, você se desmancha, você cai, que você já é muito difícil. Então, o que a gente costuma falar é, você pode criar um lugar do dia onde você cria para você um lugar seguro para você sentir a tua dor. Então você pega, para você não deixar de ser funcional, porque a vida tem que tocar no sentido de que você tem que funcionar, mas isso não significa passar por cima da tua emoção. Então o que a gente quis usar o exemplo do supermercado, quer dizer, a gente tem que escolher o lugar certo para poder sentir a dor, ela não pode ser em qualquer lugar. Aí eu te garanto, uma vez por dia ou na semana, enfim, cada um sabe de si, encontrar um lugar onde você fala, aqui eu posso sentir a minha dor por inteiro. E ali eu sinto, me fecho no quarto, mexo nas coisas, mas eu ponho uma hora também para terminar. Eu sei que eu posso fazer isso e terminar a tal hora. Eu sei que eu consigo terminar, porque eu sei que se eu precisar, no dia seguinte eu começo de novo. Isso é bem interessante. Eu instintivamente fiz isso na morte da minha mãe e era exatamente na hora do banho. Quando caía aquela água quente, eu meio que estava em contato com ela. A sensação que eu tinha era isso, e um contato bom, acolhedor. Então, assim, sem dúvida, a vida continua e a gente precisa funcionar. Sim. Mas a dor, ela pergunta para a dor, o que você quer de mim agora? Isso ajuda muito, a dor responde. Embora a nossa tendência seja sempre a de querer ajudar, muitas vezes estamos mais atrapalhando do que consolando a pessoa que sofre a perda de alguém querido. Veja o que não fazer para, de fato, ajudar. Impor um limite de tempo ao sofrimento pelo luto. Ninguém pode delimitar por quanto tempo aquela dor vai doer no outro. Impor uma hierarquia do luto. Perder um filho é uma dor sem fim, mas não serve de parâmetro para quem está dilacerado pela morte do pai, da mãe ou dos avós velhinhos. Esperar que a pessoa decida do que precisa nesse momento difícil. Ofereça algo concreto e positivo. Uma carona, um chá, uma taça de vinho, um pedaço de bolo. É melhor que a frase protocolar, conte comigo para o que precisar. Evitar falar sobre a morte ou sobre a pessoa que faleceu. O assunto pode ser difícil para quem está de fora, mas falar e reviver a memória do ser amado é para a maioria das pessoas uma forma de trazê-lo para perto e preservar a vida de quem partiu. Será que não temos que nos reeducar para enfrentar a morte de alguém muito amado, Bel? Será que a gente não está fazendo tanta coisa errada? Será que a gente instintivamente faz o melhor?
Não é necessário a gente repensar essa questão da morte na nossa vida? Sim, a gente precisa incluir a morte na vida, porque a morte dá perspectiva à vida. Aquelas pessoas com quem a gente tanto ama, a gente deve todos os dias agradecer, porque elas estão ali do lado da gente e a gente está tendo oportunidade de estar com elas. Então, quando você inclui a morte do outro na vida, de uma maneira você dá mais valor, você cuida melhor cada dia dessa preciosidade. Bel, muitíssimo obrigada pela sua presença. Muito obrigada, você também. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é 11 997 98 4042. Visite a nossa página no facebook.com/redetvt ou acesse o nosso site tvt.org.br. Maria Helena Pereira Franco é psicóloga, professora titular da PUC São Paulo e coordenadora do LELO, o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto. Segundo ela, para não viver de luto, é necessário viver o luto, uma experiência pessoal e única. Hoje, as pessoas são encorajadas a rapidamente deixar o luto para trás. Como resultado, temos duas situações. Ou o enlutado vive seu processo isoladamente, ou se força a abandoná-lo antes mesmo de tê-lo completado. Mascarar ou fugir do luto causa ansiedade, confusão e depressão. O luto é um processo, não um evento. Vai fazer com que, além de entender na mente, se entenda no coração. A pessoa amada morreu. Embora essa pessoa jamais venha a ser esquecida, a vida pode e deve continuar a ser vivida. A perda é para sempre, o luto não. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.